Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. A título de introdução a este nosso comentário, eu quero compartilhar com vocês a ideia de que o trabalhador, aquele que através da sua atividade, ele contribui para o nosso desenvolvimento, aquele que representa o pulso do planeta Terra. É triste reconhecer, mas quase sempre, se não sempre, o trabalhador foi e é menosprezado e desprezado. Infelizmente, temos de reconhecer que quase sempre foi assim. Neste planeta Terra, meus irmãos, neste planeta de provas e de expiações, nós temos que trabalhar duro, dia após dia, para assim pagar tributos, para pagar os impostos, cada vez mais impostos. Eu, como advogado, eu conheço bem a diferença entre estes dois termos, tributos e impostos. Mas penso que essa segunda terminologia representa mais o pensamento que eu objetivo aqui externar. Porque o tributo é algo que nos é imposto. Nós não temos a faculdade de fugir de sua cobrança. E além de sermos obrigados a pagar os impostos, hoje também nós somos, salvo raras exceções, nós somos obrigados a ficar em casa. E se você, se tivermos a ousadia de desobedecer essa determinação, nós corremos o risco de sermos taxados de irresponsáveis. E talvez sejamos. O meu objetivo aqui neste comentário não é entrar no mérito desta questão. O meu objetivo é destacar algo que você sabe, de que é preciso muita autoestima para que nós possamos enfrentar as intempéries deste planeta. Mas eu vou mais fundo ainda, meus irmãos. Eu quero dizer que além da autoestima, nós precisamos de algo mas muito mais importante e que se encontra acessível a todos nós, de forma gratuita. Não é de hoje, meus irmãos, mas nós precisamos reconhecer que não somente os prontos-socorros, como os hospitais, não é de hoje que eles estão lotados. Eles estão lotados há muito tempo. E eu ouso dizer que nos dias atuais, neste momento que nós enfrentamos esta pandemia, talvez você não acredite, mas estranhamente, ele não está, ou pelo menos os hospitais e os prontos-socorros não se encontram tão lotados assim. Nós que temos o contato, nós que participamos de associações, que frequentemente visitamos os hospitais, nós sabemos muito bem disso. E não estamos aqui querendo menosprezar os cuidados devidos para que nós possamos vencer essa pandemia. Mas creio eu que não somente a obediência às restrições, às determinações legais, mas penso eu que nós precisamos contribuir também com a nossa conscientização, sobretudo encontrar a melhor forma para que nós possamos vencer esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Há muito tempo nós vemos notando, e veja bem,
o nosso comentário, repito, não se circunscreve a esta ou aquela pessoa, a esta ou aquela profissão. Mas o que nós estamos querendo dizer é que há muito tempo nós estamos isolados dentro do nosso próprio mundo e não entramos em contato com o mundo lá fora. É raro aquele que sai de seu próprio e passa a conhecer o que acontece com os nossos semelhantes. Nós percebemos que nós aqui na Terra, quem deveria ajudar quase sempre não ajuda. Aliás, quantas e quantas vezes nós esquecemos de nos ajudar? Em várias situações nós estamos menosprezando a autoestima, o autozelo, o zelo próprio. E nós percebemos de há muito que os profissionais têm se ausentado, têm esquecido o juramento. E este convite, esta mensagem é para que nós nos conscientizemos do nosso dever de a cada dia permanecer cada vez mais atentos. Veja bem, meus irmãos, eu mais do que ninguém como advogado, eu preciso destacar que quase sempre nós esquecemos do juramento. Nós esquecemos do nosso compromisso de observar a ética e de defender os direitos humanos. E não são poucos os advogados que sobrepõem os seus interesses ao interesse do seu cliente. Não são poucos aqueles que sobrepõem os seus interesses aos interesses da coletividade. Muito embora não seja médico, também aquele que jurara solenemente preservar a vida e a saúde, tristemente nós observamos que quase sempre, talvez não por sua vontade exclusiva, mas quase sempre ele tem pouco contato com o paciente, que às vezes precisa esperar durante muito tempo para ser atendido. Por outro lado, nós observamos de forma flagrante também que o jornalista ele esqueceu o juramento de se comprometer com a verdade e com a informação imparcial. E hoje nós percebemos que ele sucumbe à mentira pelo medo de enfrentar o desemprego. E nós poderíamos continuar elencando profissão por profissão. É óbvio, é evidente, e eu complemento ainda mais, meus irmãos. Felizmente existem profissionais ótimos, éticos, aqueles que não só se comprometem com o aprimoramento do seu conhecimento, como também se compromete com a sua dignidade profissional. Aquele que se compromete com um objetivo maior de sua profissão. Felizmente, muito embora raros, nós sabemos que muitos irmãos nossos, profissionais de toda e qualquer idade, seja engenheiro, médico, jornalista, advogado e tantos outros, eles não sucumbem às seduções dos dias atuais. Infelizmente, todavia, a maioria das vezes nós estamos percebendo que o advogado, o médico, como o jornalista, tem se distanciado cada vez mais do direito, da saúde e da verdade. Por outro lado, nós percebemos, meus irmãos, que quando nós juramos, quando nós, num ato solene, nós nos tornamos graduados nesta ou daquela profissão, infelizmente não são poucos aqueles que pensam ter entrado numa casta superior e, distante daqueles que são rotulados talvez inconscientemente de inferiores, quase sempre aqueles que se sentem membros
titulares, participantes de uma casta superior, eles esquecem aqueles a quem deveriam estar servindo. Quantas e quantas vezes o magistrado, o promotor, ele se esquece de que ele está a serviço da comunidade, que de fato ele é empregado do administrado, do trabalhador. Todavia, a verdade é que, salvo raras exceções, meus irmãos, para que nós possamos consultar um profissional, seja o médico, o advogado, o engenheiro, às vezes nós temos que esperar em filas para que possamos ser atendidos no escritório, no consultório. É claro, meus irmãos, sem falar nas dificuldades daqueles que são rotulados ou reconhecidos como os nossos irmãos invisíveis. Os nossos irmãos que, muito embora muitos temem em não aceitar esse termo, os nossos irmãos mendigos, aqueles que se encontram marginalizados, aqueles que exercem uma profissão que é muito mais do que as outras, uma profissão que é muito mais desprezada e menosprezada. E nós poderíamos assim continuar citando exemplos e mais exemplos. Mas é necessário destacar, meus irmãos, que o nosso objetivo não é desanimá-lo. Longe de nós, mas muito longe, o propósito de desprestigiar as instituições, de menosprezar as profissões, muito menos o propósito de desanimá-lo. Ao contrário. Como na introdução nós já antecipamos, nós destacamos que uma pessoa, um ser humano, para viver aqui na Terra, sobretudo as pessoas sérias, os profissionais capacitados, o trabalhador que através do suor do seu trabalho contribui para o desenvolvimento de nossa sociedade, enfim, a pessoa ética, ela carece de elevada autoestima para vencer as intempéries, os desafios em nosso planeta, em nosso orbe terrestre. Mas além de elevada autoestima, nós carecemos de algo muito, mas muito mais importante, acessível a todos e de forma gratuita. Nós, sobretudo neste momento que nós enfrentamos essa pandemia, nós precisamos da fé, da certeza, da convicção de que existe um Criador, uma inteligência suprema que está a velar incessantemente pelos nossos interesses, a tal ponto que permite, de tempo em tempo, a vinda de sábios, de filósofos, de pensadores, para fomentar, para nos ajudar em nosso desenvolvimento. E assim, nesse nosso comentário, nós jamais podemos esquecer de relembrar que um dia pisou na Terra um anjo. Aqui, no planeta Terra, nós recebemos a visita deste anjo e que, através da sua atuação, ele atraiu a atenção da multidão. Não somente as pessoas marginalizadas, inclusive aqueles que participavam das castas superiores, muitas pessoas, uma multidão passou a segui-lo. Ora, meus irmãos, para entrar em contato com Jesus, não precisava marcar horário, apenas era necessário segui-lo. E este anjo, ele atendia à noite, na madrugada, ele atendia em toda e qualquer situação, nos vales
inclusive aos sábados. Este anjo aqui na terra, ele foi por nós acusado de rebelde, de infrator, de marginal, a tal ponto que foi crucificado. Como alguém poderia curar aos sábados? Como alguém poderia salvar e perdoar alguém? Como alguém poderia curar os leprosos, os cegos de nascença? Como alguém poderia atrair atenção e converter as prostitutas e até mesmo despertar as adúlteras? Mas não só. Como este anjo conseguiu iluminar a mente dos cobradores de impostos? Como alguém conseguiu nos conscientizar, iluminar a nossa mente? Só poderia ser um infrator, um rebelde. E assim por nós foi condenado. Hoje, meus irmãos, no dia de hoje, tristemente, nós tivemos a notícia de que um ator famoso aqui no Brasil, ele se matou em seu sítio, deixando para nós uma carta, uma mensagem. E segundo informações da mídia, se corresponder à verdade, este homem, através desta carta de despedida, ele disse que a humanidade não deu certo. Desalentado, triste, ele colocou termo à sua própria vida. E através de uma pesquisa rápida, através de vários informativos, nós podemos perceber que este nosso irmão, ele era declaradamente ateu. Por que que ele não teve contato com este anjo? Se ele tivesse conhecido através da fé a mensagem de Jesus Cristo, ele saberia, sem sombra de dúvida, que a humanidade não se encontra toda aqui na terra. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele saberia que as pessoas sérias, as pessoas honestas, mais cedo ou mais tarde se transformam também em anjos e batem asas a viajar por este universo infinito. Você, meu irmão, você que se encontra hoje em seu casebre, em sua mansão, não esqueça que na terra um anjo pisou e esteve entre nós, nos trazendo a mensagem de amor e acima de tudo de que a vida não termina com a morte. Este anjo, meus irmãos, pelo evangelho de um médico, Lucas, no capítulo 11, ele nos deixou uma mensagem e não só nos ensinou a orar, como ele disse: qual é o pai que aqui na terra que dá uma pedra para um filho que pede pão? Qual é o pai que, se um filho lhe pedir um peixe, ele lhe dá uma cobra, uma semente? E ele nos questiona, ensinando-nos: se nós, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai, o nosso Criador, esta inteligência suprema. Imagina a misericórdia divina. Não abramos mão deste nosso direito de orar. E nós podemos fazer isso em qualquer recanto. Não precisa ser num centro espírita, não precisa ser dentro de uma igreja e muito menos dentro de um templo. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, desde que este clamor venha, brote de nós mesmos, nós entraremos em contato com o Criador do Universo. Eurípides Barçanufo, segundo relatos, ele chorava de emoção
ao orar. Nós sabemos que talvez Deus não retira o desafio da nossa vida. Ele não nos livra, talvez, da enfermidade, mas sem dúvida Ele nos dá força para enfrentar todos os momentos difíceis, todas as dificuldades. Mesmo que Deus não nos livre da enfermidade, da doença, da dificuldade financeira, mas Ele nos dá força para que possamos aprender e, através de alta autoestima, nós possamos vencer a nós mesmos através da fé. Portanto, meus irmãos, além da elevada autoestima, não podemos abrir mão da oração. Este benefício é acessível a todos. Nós não precisamos pegar fila, nós não precisamos marcar horário. A todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, seja numa mansão, num casebre, na via pública, nós podemos entrar em contato com Deus. Nós podemos entrar em contato com Jesus Cristo, este médico dos médicos. Nós podemos entrar em contato com a misericórdia divina. Em vez de reclamar, clamemos a Deus a ajuda, o apoio. Não nos iludamos. Na sociedade em que vivemos, onde o trabalhador é menosprezado, ele é desprezado, numa sociedade em que a maioria dos profissionais não se comprometem com o juramento que fizeram a si mesmos e a Deus, numa sociedade em que muitos trabalham para nos manter manipulados, numa sociedade em que poucos querem tirar proveito do trabalho de muitos, não nos iludamos. Deus está no leme. Esse momento que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós já vencemos, as dificuldades, as injustiças, todas essas circunstâncias fazem parte do nosso desenvolvimento. É necessário que vençamos as resistências para desenvolver em nós as asas da libertação. Não devemos jamais abrir mão desse direito divino de orar. Por maior que seja a sua dificuldade aí dentro do seu lar, enfrentando não somente a enfermidade, seja de uma mãe, de um pai, mas a dificuldade financeira, não desanime, tenha fé. Sobretudo nós espíritas, nós cristãos, nós sabemos que a vida continua. E a pessoa que se mata, o suicida, ele enfrentará sem sombra de dúvida dificuldades maiores após o seu desenlace. A sua maior decepção é saber que a vida continua e que os problemas irão se agravar. Mas mesmo ele, em qualquer circunstância, ele conta com a misericórdia divina. Os verdadeiros anjos não se encontram no paraíso rotulado por nós humanos. Os verdadeiros anjos se encontram em planetas como o nosso, nos vales dos leprosos, no vale dos suicidas, nos momentos e nas circunstâncias mais adversas, para que eles nos ajudem. Eles clamam pela nossa autoestima e, acima de tudo, pela nossa fé. Aquele que tem fé, ele vencerá todas as dificuldades. E um dia nós iremos perceber que o momento que nós estamos passando era para ser muito pior
graças à misericórdia divina, nós estamos enfrentando aquilo que nós podemos enfrentar de forma digna. Não percamos a fé em Deus. As sociedades que exploram o homem querem que ele não tenha fé, porque um homem sem fé é muito mais fácil de ser manipulado, de ser escravizado. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, elas possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. Que assim seja.